É com muito prazer que o curso de especialização em Direito Penal Econômico da PUC Minas recebe hoje o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Professor Jacinto, eu vou passar a palavra para o professor Eduardo, que é professor do nosso curso também, fazer as devidas apresentações, mas eu quero muito lhe agradecer mais uma vez. O senhor é sempre muito gentil aos meus convites, então saiba que essa admiração, não só pelo seu conhecimento e pela sua envergadura, mas pela gentileza comigo sempre, eu nunca vou me esquecer, e é uma honra imensa tê-lo aqui no nosso curso. Tenho certeza que será de bom proveito para todos os nossos alunos. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. E eu sei que recentemente nós perdemos o que o senhor considera o papa do processo penal. Sei que o senhor ficou muito sentido com a perda do professor Cordeiro, mas quando um papa morre, outro toma o lugar. E eu tenho para mim que nós estamos diante do novo papa do processo penal, que é o professor Jacinto, é o professor de todos os professores de processo penal desse país. Então, é uma honra imensa, é uma alegria muito grande para mim ter o senhor aqui essa noite. Professor Eduardo, a palavra está com o senhor. Eu agradeço, professor Leonardo, muito feliz de estar aqui com o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Ele vai falar sobre meios de prova no processo penal econômico. Mantendo a liturgia, professor, para não perder muito tempo, eu vou ler um pequeno pedaço do seu grandioso currículo, só para manter mesmo a liturgia do cargo, como a gente tem o nosso ministro falando. O professor Jacinto é professor titular de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná, aposentado, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, professor do Programa de Pós-Graduação de Direito da Faculdade de Damas do Recife, especialista em Filosofia do Direito pela PUC Paraná, mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutor da Universidade Ligue Studi di Roma, La Sapienza, presidente de honra do Observatório da Mentalidade Inquisitória e um dos maiores advogados com quem eu já tive a honra de dividir a tribuna. Professor, a palavra é sua, o tempo é seu e esperamos brindar mais uma vez do seu infinito conhecimento sobre a matéria. Muito obrigado e a palavra está com o senhor. Bom, eu, para começar, queria agradecer as palavras carinhosas do Léo, a apresentação. Lembro dele no Léo ainda, né? No Léo Marinho, você foi sócio do Léo Marinho, né? E antes de tudo eu queria dizer que a comparação que o Léo fez é uma comparação completamente descabida, porque você só pode comparar os iguais, não dá para comparar papa com coroinha. Porra, tem uma diferença muito grande, por falar em liturgia, tem uma diferença muito grande, o papa e o coroinha, quer dizer, eu quando muito sou um aprendiz. A diferença que tem comigo é que eu tive a sorte de estudar com ele, então eu passei bons 3 anos em Roma só estudando e, dentre outras coisas, estudando com ele tudo que eu pude, o tempo que eu pude, e isso para mim fez uma grande diferença. Enfim, eu não acho que ele seja o Papa de graça, ele é o Papa porque ele era um cara genial e ele fala por si, quer dizer, quando você vai estudar a obra dele, você vê o quão grande era o saber que ele tinha. Então, eu, no fundo, levei sorte porque acabei caindo lá. Poderia ter caído em outro lugar, naturalmente, mas eu acabei caindo lá e levei a sorte de ser ele que estava lá. E aí, isso para mim foi muito importante, marcou a minha diferença, porque, como eu já disse, os 3 anos que eu passei estudando diuturnamente em Roma, é alguma coisa que fez uma diferença. Quer dizer, eu imaginava que eu era um trabalhador, na verdade eu era um bolsista,
achava que devia honrar a bolsa que eu tinha e, como eu sou meio japonês, eu marquei tudo que eu tinha que fazer e estudava 8, 9 horas por dia, da hora tal a hora tal, religiosamente, menos no domingo, que eu só estudava de manhã, mas eu estudava todo esse tempo. E, claro, é só você imaginar você. Então, é aí que está, né? Gui, se você pensa, se você para e passa 3 anos estudando 8, 9 horas todo dia. É evidente que depois de 3 anos vai ter um acúmulo, porque vai ter alguma coisa, é você mais aquela coisa toda. Então, isso foi muito bom para mim. E eu levei muita sorte, porque, enfim, levei sorte porque era ele. Então, nesse aspecto, é muito mais a minha sorte do que qualquer outra coisa. E, claro, ter levado a sério lá também, porque os 3 anos lá valeram muito, mas depois foi possível agregar muita coisa em relação a esse ponto. Bom, obrigado pelo convite de novo, foi um prazer. E eu queria que vocês soubessem que o Léo queria que eu falasse alguma coisa de direito penal, o que eu imediatamente fui embora, porque eu como advogado e trabalhando com essa matéria, eu sei quanto eu não sei. Eu sei quanto eu não sei de processo penal, mas de direito penal, então, muito mais, porque realmente direito penal é alguma coisa também para gente grande. E nós, os advogados, não temos muito tempo para nos dedicar a um mergulho tão profundo como deve ser o direito penal e, de consequência, eu insisto em não me arriscar na aventura de ir tratar de direito penal, ainda que, eventualmente, alguma coisa, vamos dizer, aqui ou ali, pudesse, mas há uma complexidade no direito penal de hoje que quem não sabe não devia se meter. Eu tenho visto muita gente, o processo penal também, mas o processo penal é mais fácil, porque o sujeito, como meu professor dizia, se você faz um projeto de lei de processo, o sujeito olha e diz, por que o recurso vai ser 15 dias e não um mês? Se você perguntar para ele de onde ele tirou isso, ele diz, eu achei que 15 dias era muito curto, bota um mês aí, tá bom? O cara pode levar o caso para cá. Ou seja, processo parece aparentemente é mais fácil. E o direito penal não é. Eu me lembro quando eu estava tramitando o Código 69, as discussões a respeito disso, dele e depois do processo penal, eu não tenho bem preciso, mas tinha para o Código de Processo 670, poucas, 74, eu acho, emendas. E para o Código Penal tinha 13. 13. Por quê? Porque os caras não tinham coragem de se meter lá, né? O cara não ia meter a caneta lá para levar uma babada, porque ele sabia que lá a coisa era diferente, né? O buraco é mais embaixo lá, então o nego não fica se metendo. Aqui todo mundo se mete. Até o governo faz projeto de lei anticrime, esse tipo de coisa, porque não precisa fazer nem exposição de motivo, você faz um projeto qualquer, da tua cabeça, bota lá e está resolvido. Então, aqui todo mundo acha que pode fazer, que dá certo. Então, vai tocando sem um mínimo respeito pelas estruturas. Foi bem. Por causa disso que a matéria ficou a questão da prova, porque isso seria, diz o Léo, isso seria relevante. E eu imaginei que podia tratar um pouco dos meios de prova no processo penal das questões ou dos casos penais ligados ao direito penal econômico. E isso me parece alguma coisa muito importante que deve ser pensada, que deve ser vista, que deve ser meditada. Eu vou talvez traçar um pouquinho da estrutura técnica, mas eu quero mesmo ir lá no ponto que a mim parece fundamental a se compreender na matéria da prova e depois
a partir daí, fazer algumas alusões diretas ao processo das questões ou dos casos penais de direito penal econômico. Ora, a gente sabe que sempre que alguém comete um crime, pelo menos que se saiba, se tenha presente, a primeira coisa que as pessoas fazem é telefonar para a polícia. Eu estou brincando, eu estou meio que jogando com as palavras, brincando com as palavras, que é para dizer que, não raro, o iter criminis é muito curto. Consumado o crime, daí para frente já tudo é processo penal. Porque muitas vezes, antes de pegar a vítima para levar para o hospital, que deviam, telefonam para a polícia. Então é uma coisa, sabe? Isso marca uma diferença muito grande do direito penal com o processo penal. Mas eu estou falando disso porque esse lugar aí, que é o lugar de ligar para a polícia, ou seja, aquilo que acontece um segundo, um minuto depois, esse lugar já é um lugar eminentemente do processo penal. E já é, por excelência, um lugar no qual se está reconstituindo aquele fato histórico que aconteceu. Então, desde esse ponto de vista, o processo penal é mesmo essa reconstituição histórica, reconstituição de um fato criminoso pretérito, seja porque se investiga, seja porque se processa nas duas fases da persecução penal, como a gente imagina, como a gente trabalha hoje. O vital, porém, é entender que aquele acontecimento histórico dito criminoso, aquele acontecimento se consolida na consumação. Lá mesmo, os penalistas já dizem, daí para frente é exaurimento, como que querendo dizer, daí para frente já não tem importância, a não ser nos casos em que a coisa se protrai no tempo, por exemplo, na questão dos crimes permanentes, etc., mas é um pouco para dizer, daí para frente já é o campo do processo penal. Daí para frente, o crime já é história. E daí para frente, de uma certa maneira, o tempo ajudou a apagar aquilo que o crime poderia oferecer como verdade. É por isso que a grande questão dessa matéria vai ligada a esse ponto. Ora, quando eu estudava em Roma, além do curso de graduação que eu acompanhei, 2 anos seguidos, o curso do Cordeiro, eu acompanhei também um curso do meu outro professor de processo penal, que era Giuseppe De Luca. De Luca foi um grande professor, tem algumas grandes obras sobre coisa julgada, enfim, tem alguns livros de fato importantes, e era um senhor muito distinto, muito correto, muito nobre, vamos dizer assim. Tinha sido assistente do Carnelutti, sabia muito processo penal. Era um carnelutiano puro, sabia muito processo penal, e num dos cursos dele que eu acompanhei, ele passou o ano inteiro trabalhando, ele lia anotações que tinha, e às vezes textos mesmo, trabalhando um processo penal lido pela prova, desde a importância que a prova tem. Ou seja, não foi ele, porque, na verdade, o desafio vem de Chiovenda, que tinha dito que um dia se ia fazer o processo penal a partir da prova, porque se sabia que a prova é, por excelência, na forma como eles trabalhavam e como eles discutiam, a prova é, por excelência, aquilo que no processo penal permite que se conheça daquele fato que ficou para trás, que ficou no passado. Resta saber como é que você conhece aquele fato, como você vai conhecer aquele fato. Porque uma coisa parece certa, o fato está lá no passado.
O processo está aqui no presente. A relação entre o processo e o fato do passado, o processo que eu tive é a percepção penal, não é? A relação que existe entre a percepção penal e o fato do passado é uma relação que se coloca eminentemente na estrutura da linguagem. Tudo o que vem para nós do processo como informação daquele fato criminoso lá do passado é pura linguagem. Pura linguagem. A linguagem traz o conhecimento, é por ela que vem o conhecimento. E é por isso que esse conhecimento que vem de lá para o processo, a esse conhecimento nós chamamos de prova. Ou seja, se o objetivo de um processo é, digamos, acertar um determinado caso penal, ou, como Carniluti no começo dizia, compor uma lide, tudo para isso se precisa de conhecimento, porque aquilo que é o caso, aquilo que está em torno do caso, precisa fornecer o conhecimento suficiente para que quem vai julgar possa bem julgar. E a luta toda que se faz no leque todo da percepção é reconstituir aquele fato pretérito de modo a dar conhecimento a respeito dele de maneira tal a que se possa ter um bom julgamento ou um julgamento mais próximo daquilo que se poderia dizer um julgamento justo. Ora, isso marca, primeiro, o lugar da prova, porque se é assim e vem pela linguagem, há de se imaginar que tudo aquilo que lá do fato vem aqui para o processo, vem pela prova. Então, a prova, de um ponto de vista mais objetivo, é tudo aquilo que possa ser introduzido no processo, na percepção, imaginando a investigação também, de modo a tornar conhecido alguma coisa, alguma pessoa ou algum fato. A tríade grega, não é? Fato, pessoa e coisa. Aí está a própria base da noção de prova. Mas se você observa por um aspecto subjetivo, a prova, ou seja, isso que vem para tornar conhecido fato, pessoas e coisas, isso que nós chamamos de prova, é também aquilo que forma a própria concepção do juiz em relação ao caso concreto. Ou seja, falar de prova, desde esse ponto de vista eminentemente subjetivo, nada mais é do que falar de conhecimento. Ou seja, a prova é justo o que traz o conhecimento. Agora, tem uma questão relevante aqui, que é uma diferenciação banal que a doutrina tradicional, desde Malatesta, Mittermeier, toda trabalha, e que é, de fato, importante agregar, e que diz com o fato, primeiro, de que tem esse conhecimento é algo que diz respeito a um acontecimento histórico. Esse acontecimento histórico, pensando como sempre se pensou a partir dos gregos, é mesmo o objeto de incidência daquele conhecimento. Isso significa dizer, é o objeto da prova. Teoricamente, por exemplo, todo acidente de trânsito que tem uma vítima é um objeto de prova. Veja, sobre ele que vai incidir, ele como objeto, que vai incidir, não é? Que vai incidir o conhecimento que eventualmente depois vai poder ter dele. Então, ele é um objeto de prova. Agora, o que vem de lá para tornar conhecido fato, pessoas e coisas são meios. E é por isso que a doutrina tradicional, começando por Malatesta, vai fazer uma taxonomia, vai fazer uma classificação. E é daí, eu não tenho tempo para me aprofundar nessa matéria, seria o caso, até porque eu gosto dela, mas o que fica, de fato,
a par de se imaginar um aspecto objetivo, um aspecto subjetivo e um aspecto formal, o que fica mesmo é que nós sabemos que dessas classificações resultou para nós alguma coisa que é o que nos ajuda a organizar os códigos. Ou seja, o fato de que a prova A como meio é estabelecida como documental, como pericial e como testemunhal. Você veja, pega o código, está lá, ele é dividido dessa forma, desse jeito. Tá certo? Então, como meio de prova, é assim que o conhecimento chega. Como que o conhecimento chega aqui na estrutura da percepção? Através da prova, ou dos meios de prova. Meios de provas que vêm como conhecimento iluminar o que se quer aqui. E é isso, no fundo, que se pretende. Porque quando você fala do processo, diz o processo é um conjunto de atos pré-determinados a um fim, estabelece esse fim com uma decisão sobre o mérito e implica o conhecimento do caso, ou seja, o conhecimento disso que nós chamamos de mérito. Esse conhecimento é dado pelo que vem com a prova. Mas aí é que está o ponto, para eu não me alargar demais, e que me parece relevante. A pergunta banal aí seria assim: o conhecimento vem pela prova, pelo meio de prova. Perfeitamente. E o que é esse conhecimento? Vocês viram? Eu sou suspeito para perguntar isso. Para os meus alunos, quando eu perguntava isso, eles ficavam me olhando. E lá pelas tantas, um meio abusado, lá pelas tantas, um meio mais atrevido, assim, quer dizer, no final do curso, os caras andavam e tripudiavam, porque sabendo como eu era, não tinha. Mas no começo, todo mundo meio assim comigo, porque eu falo alto, não sei o quê, os caras tinham um receio. E lá pelas tantas, um meio abusado dizia: ô professor, o senhor acabou de falar que o que vem de lá é linguagem. Perfeitamente. Vejam que quando eu enuncio isso, eu estou me agregando indiscutivelmente a um modelo filosófico. Porque é de conhecimento que se trata. Poderíamos falar de gnoseologia, de epistemologia, não quero entrar nessa discussão, porque, evidentemente, estamos tratando dos pressupostos daquele saber que se vai ter lá no processo. Mas vocês viram, é aí que está o ponto, é aí que eu queria chegar para mostrar o que eu quero, não me alongar demais. Vocês viram o que eu disse até agora? Em nenhuma vez, salvo lá no início, quando eu disse por onde eu ia andar, em nenhuma vez eu falei a palavra verdade. Isso significa dizer que é possível montar todo esse arcabouço e é possível o juiz decidir, e como eu disse há pouco, decidir bem num justo processo, sem nada se falar a respeito da verdade. E não é porque eu diga que não existe verdade. O problema não é esse, mas é por aquilo que eu disse também lá no início. A consumação do crime e a passagem para o exaurimento, lembram? Eu disse lá atrás. A consumação do crime e a passagem para o exaurimento transforma aquilo em matéria do passado. E o que eu disse? Pensando em Heidegger, o tempo mata a nossa possibilidade de um conhecimento daquilo como fenômeno, como ser. Portanto, eu teria que apostar, vejam que como é interessante, eu teria que apostar que quem vai lá buscar a prova, vai lá e daquilo que está lá, traz de lá a verdade, digamos assim, trazendo a essência do que está lá.
coisa que os gregos pensavam, e nós sabemos como eles pensavam mal, porque se equivocavam quando imaginavam que a verdade estava nisso. Não é verdade? É só pensar que os gregos imaginavam, e isso ficou pelo menos até Copérnico, pelo menos, não era até aí, mas foi demais depois disso, mas até Copérnico eles pensavam, e o mundo pensava, que era, escutem bem, a verdade. O fato de que o Sol girava em torno da Terra. Mas não era assim uma verdade qualquer. Todo mundo sabia aquilo. Todo mundo tinha aquilo como a verdade. E, no entanto, Copérnico, de uma certa forma, demoliu essa visão, e com ele nós sabemos, Galileu, Giordano Bruno, enfim, todos os que pagaram, porque ousaram desmontar aquilo que era, digamos assim, um discurso que os gregos faziam sobre a essência das coisas como uma essência verdadeira. É impossível você tirar esse lugar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando convidei o Marcelo Catoni para vir dar aula aqui comigo, num curso, um tempo que ele não andava muito bem lá na Federal, e o Catoni, vocês sabem, é um gênio, um dos caras mais inteligentes do Brasil. Ele disse isso e disse, seria como você admitir que existisse uma cavalice no cavalo, né? Alguma coisa que está intrínseco lá. Isso é impossível. Ou seja, é impossível admitir a verdade como algo que você vai lá buscar, retirando a essência do que está lá. Não dá, porque, claro, dentre outras coisas, se de lá o que vem a linguagem, nós sabemos, apesar de ser a casa do ser, a linguagem é, por excelência, um lugar do imaginário, e o imaginário é, por excelência, um lugar do engano, um lugar do engodo. Você imagina que algo é assim e algo é assado. Por isso que é difícil você pensar que você pode enunciar a verdade das coisas. Mas, no entanto, foi isso que aconteceu depois de Descartes, porque aí, de uma certa forma, se abandonam os gregos e se assume o lugar do sujeito como, sobretudo, aquele que enuncia a verdade. Claro, ele usa a palavra para enunciar a verdade. Ele usa a palavra, só que a palavra aí é uma intermediária. O sujeito diz a verdade da coisa. Ou seja, já não é mais ele que vai lá trazer a essência do que tem lá, mas a verdade passa a ser o que ele diz a respeito da coisa. É, digamos assim, os desdobramentos do cogito cartesiano. O cogito ergo sum é justo que está na base ou no fundamento desse modelo. Ora, nós sabemos como isso, que foi um império até o começo do século passado, foi o império do discurso da verdade, porque, com o ego do homem inflado, éramos nós todos, os humanos, não só que tínhamos uma predominância no quadro das espécies, não é? Porque éramos os únicos que pensávamos, mas, sobretudo, porque tínhamos a capacidade de dizer o que era o ser daquilo. Percebam, já não é mais o ser como era. O ser em si que eu ia lá buscar era eu dizendo que estava lá. Seria mais ou menos como se eu, com a minha razão, pudesse dizer, num processo, por exemplo, que a verdade que estava lá é X, Y ou Z. Portanto, havia uma crença de que de lá do acontecimento, mesmo que no passado, sobre ele era possível se dizer qual era a verdade dele, sabendo todos que o tempo para isso é mortal, né? Mortal.
mortal em todos os sentidos, porque, dentre outras coisas, é só imaginar que pouco tempo depois o cadáver está frio, pouco tempo depois ele entra em decomposição, pouco tempo depois desaparece a carne, pouco tempo depois estão só os esqueletos, etc. Ou seja, você já não consegue, você não consegue mais reconstituir de uma forma tal a que possa enunciar como verdadeiro aquilo que se passou. É só imaginar um homicídio que a bala foi transfixante, pegou o coração e depois de um ano não adianta você ir lá ver, vai estar lá o esqueleto, mas você não vai ver nada. Você não vai ter ideia do que passou, nem de onde veio a bala, nem de como foi. Ou seja, o tempo é impiedoso nesse sentido. E claro, o que ele faz é gerar para nós o absurdo, não é? O absurdo de que, ainda que a gente acha que tem a capacidade e tem o poder de dizer a verdade, fica sempre a possibilidade, sempre a possibilidade de você achar uma dúvida, e não raro é uma grande dúvida. Portanto, se era da verdade com um V maiúsculo que se tratava, ela foi embora. Porque a prova por si só, veja, aquele meio que você encontra, seja como testemunha, seja como perícia, seja como documento, aquele meio nunca é capaz de retratar fielmente aquilo que de fato aconteceu lá. Não fosse, eu não estou nem cogitando a hipótese de você fraudar o modo de pensar, você fraudar a estrutura. Propositadamente, você inverteu os polos. Eu estou imaginando que todo mundo diz corretamente tudo. Portanto, para nós no processo, sobra só uma aproximação sempre. E isso leva as pessoas, mesmo aquelas que são inteligentes o suficiente para saber disso e verificar que a verdade mesmo não tem, leva as pessoas a acreditar que ali no processo o que tem é um pouco da verdade. Ou, como disseram alguns, dentre os quais o grande Winfried Hassemer, que há ali uma verdade endoprocessual, a verdade ali, de dentro do processo. Ora, velho, se você diz a verdade é aquilo que está lá no crime, e dentro do processo tem uma verdade meramente endoprocessual, uma aparência de verdade, ou, entre aspas, uma meia-verdade, essa meia-verdade é só uma meia-verdade. Ela é inteira naquilo que ela é meia. Ela é verdade, mas ela não é aquilo que aconteceu antes. Estou me fazendo entender? Olha, se você pegar um relógio, eu brincava com meus alunos, não está aqui minha chave, mas eu pegava um aparelho, qualquer coisa, eu dizia, o que é isso aqui? E os caras diziam, era o meu chareiro. Eu perguntava, o que é isso aqui? E os caras diziam, é um pendrive. O que está escrito no pendrive? Veja, essa é a segunda pergunta a respeito do ser dessa coisa. O que está escrito no pendrive? Aí já começa a complicar. De que material é feito o pendrive? Olha, ali no meu pendrive tem um troço amarelo, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Devia ser dourado, mas como é fajuto, o valor é histórico, não é? O valor é, de fato, um grande valor. Mas aquele dourado o dourado aquele faz parte desse objeto? Veja, a única coisa que vocês sabem a respeito desse troço que eu estou mostrando é porque, de uma certa forma, eu, para ajudar, disse que era um pendrive. Então a pergunta é, que bosta de verdade você sabe a respeito do meu pendrive, Zé?
Que arrogância você tem de dizer que você conhece as coisas e que você pode dizer a verdade delas. Eu nem perguntei nada difícil, porque se eu perguntasse alguma coisa difícil, eu diria quantos megabytes tem esse troço, quantos arquivos tem aí, se aí tem aí quantas defesas tem aí dentro ou não tem aí. Ou dizia, isso aqui, esse dourado não faz parte dele, é um Agnus Dei. Quem me deu esse Agnus Dei? Se eu tenho Agnus Dei aqui é porque eu acredito em Deus, por exemplo? Ora, veja, tudo que eu estou falando, todas as perguntas que eu estou fazendo, ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe a resposta. Quando muito, por uma aproximação, a primeira resposta você deu. E aí é que você vê o tamanho da arrogância, não só daquele velho sujeito grego que ia lá tirar a essência, como o tamanho da arrogância de um sujeito moderno, cartesiano, que acredita na verdade por aquilo que ele está anunciando a respeito dela. Agora, vocês imaginem num crime complexo que aconteceu lá no tempo e que o tempo consome. Percebam uma coisa, eu estou mostrando como no processo o que vem é um pedaço daquilo. Mas estou mostrando por Heidegger e por Carnelutti que uma parte da verdade é só uma parte. Responder uma pergunta sobre isso é só uma resposta. Isso aqui é mais do que uma resposta. Então, para você eventualmente poder ter tudo, que esse sim seria o lugar da verdade, mas é impossível para nós, como diz o Carnelutti, é demais para o ser humano isso. O ser humano não chega lá, porque é demais para ele isso. Então, desde esse ponto de vista, desde esse lugar, parece evidente que nós, na verdade, não temos linguagem para poder formular uma verdade toda. Mas foi muito por isso que boa parte da doutrina perdeu muito tempo discutindo o fato de que se tratava essa verdade da verdade material e que ela é que era necessária se ter no processo penal como se ela fosse possível. E, portanto, o que se ficou dessa conversa toda é a famosa polêmica de Floria com Carnelutti. O que ficou dessa famosa polêmica toda foi o fato de que a verdade seria meramente formal. Mas a questão que se coloca é essa: se ela é meramente formal, se ela é meramente processual, o que tem ali é outra coisa que não a verdade aquela lá. Portanto, requisito número 1, atenção, porque isso é importante de verdade. Requisito número 1, é preciso sacar, entender que nós, no processo penal, trabalhamos com uma parcialidade. Quando muito, nós conseguimos aglutinar lá naquele endoprocessual informações suficientes para dar conta de uma parcialidade sobre a qual se vai decidir. Por isso que eu então insisto tanto na importância do tema da prova, dizendo que quanto mais conhecimento você vai trazer, mais a decisão pode ser o reflexo de um justo processo e de uma justa decisão. Ora, só para completar esse tempo, não é muito, eu queria mostrar só que vocês viram, não só eu sou um descrente das duas bases anteriores, como sou plenamente convencido de que, quando muito, é possível que você imagine que as palavras deem conta por si daquilo que está lá, na medida em que elas não deslizam, vamos dizer assim. Elas dizem por si. É um pouco o famoso jogo da fé, não é? É a própria palavra que diz, porque é ela que constitui o próprio objeto, na medida em que você, com certa habilidade, consegue fazer transitar para informar aquilo que você quer
palavras que consigam refletir como significantes, como meras palavras, consigam refletir os seus significados. Claro que isso é sempre muito complicado, porque os significantes não apreendem os significados e, de consequência, eles mesmos deslizam. Isso quando você não admite que deslizem os próprios significados. Acabei de dar um exemplo dizendo que o cadáver, do segundo em diante, começa a se deteriorar. E, portanto, ele já não é o mesmo a cada segundo para frente. Logo, o próprio objeto se esvai por si só naquilo que era antes e, portanto, aquilo que reflete a verdade daquele momento histórico que você demarca. Então, o que a gente consegue no processo, isso sim, é, digamos, pelo conhecimento, fazer transitar na via da linguagem um saber que pretende refletir aqui aquilo que foi o fato pretérito criminoso e mesmo para a sua parcialidade, nós, aceitando de que se trata de uma parcialidade, nós estabelecemos regras para ter, digamos assim, de um lado, um padrão pelo qual nós estabelecemos quanto conhecimento precisamos ter para admitir que, por exemplo, no acertamento o réu seja culpado. Como se fosse, como disse o Alexandre Rosa, a Janaína Matida, como se fosse uma vara, de salto de vara. Veja, faz o padrão com a qual você trabalha. E depois, para nós, digamos, sobre especificamente o conhecimento, quero dizer, a prova que traz, nós aceitamos que ele forme lá, ainda que não seja aquilo, mas que ele forme lá um conjunto que diga respeito ao caso penal, para o que, quando se for decidir, não se decida se ali estiver uma dúvida razoável. Ora, esses conceitos, esses lugares, vamos dizer assim, a ser trabalhado na teoria da prova, são lugares que, vejam, navegam, transitam por um discurso satisfatório, mas escancaram a parcialidade das coisas. Dúvida razoável é uma expressão eminentemente lacunosa, indeterminada, opaca, da qual, não raro, vai ser aquilo que o juiz disser que ela é. Porque se o conhecimento, sobretudo, é endereçado a ele, e ele diz, não tem uma dúvida razoável e condena o sujeito, você pode contestar, naturalmente, porque isso é de direito. Veja como nós organizamos o processo. Né? Você contesta, você recorre, etc. e tal. Mas você não pode dizer que aquele conceito seja um conceito com o qual você não permite a ele dizer isso, porque ele, de uma certa maneira, é poroso de um tal jeito, é indeterminado de um tal jeito, que diz respeito também ao próprio sentimento dele. Então, se ele tiver, digamos assim, em relação ao caso penal, em face do conhecimento das informações que chegaram, se ele não tiver uma dúvida razoável, ele está habilitado a condenar. Por isso que, principalmente os preconceitos, e eu não estou falando de pré-compreensão, né? Estou falando de preconceitos, os preconceitos e tudo aquilo que forma, digamos, a racionalidade de um sujeito juiz,
é, por demais importante, a determinar o lugar que ele ocupa no momento de decidir, veja como é ele coeso, ele decidir sobre essa dúvida razoável. Por isso que alguns juízes você diz, isso aí com aquele cara não vai passar. Por que você diz isso? Por que você está habilitado a dizer isso? Porque sabendo como ele é rigoroso em relação a determinadas provas ou a determinadas informações que chegam a ele, se a coisa não vier correta, ele diz que não tem condição de condenar. Mas veja, a coisa é uma coisa um tanto quanto flutuante. E por isso você pega o juiz de uma vara dizendo uma coisa, às vezes em face de casos muito semelhantes, e o juiz da outra vara dizendo outra coisa num espaço idêntico, ou muito assemelhado. Portanto, vejam, a construção que aí se fez, a construção que aí se faz, é a construção narrativa daquilo que vem como mensagem do que o discurso da verdade antes chamava de a verdade que se traz. Eu tentei mostrar como é muito complicado falar de verdade, principalmente no sentido que a gente toma em consideração. Para mostrar que a verdade é aquilo que é tudo lá atrás, que aquilo não é impossível, aquilo é impossível, não consegue chegar aqui. O que chega aqui seria como muito uma mera imagem no espelho. Seria mais ou menos como isso. Você acreditar que a imagem no espelho é a própria coisa que está refletida. Veja, qual é o discurso da verdade, então? Só que tem um problema. Quando a gente discute essa matéria, e vai um pouco mais a fundo, como eu estou tentando fazer agora, já que é um curso de pós-graduação e o Léo me disse que é sério, quando a gente faz um mergulho um pouquinho mais fundo, como eu estou fazendo, uma das coisas que salta fora, e que é uma coisa muito importante, é que quando você mostra para as pessoas a realidade das coisas, a tendência que elas têm é resistir. Elas dizem, não venha com essa história, eu não quero saber disso. Por que elas não querem saber disso? Ou por que é a resistência, como se diz em psicanálise? Porque a verdade é muito confortável, velho. A verdade é confortável, muito confortável. As nossas, particularmente. Ou seja, aquilo que você tem como verdadeiro, aquilo é muito confortável. Você não quer sair desse lugar de conforto para se aventurar para alguma coisa na qual, quando muito, que podem te oferecer uma parcialidade. Ainda que você entenda que a realidade é essa, é disso que se trata, é nessa parcialidade que eu, você, o Gui, o Leonardo, o Marinho, todo mundo, é onde nós navegamos. Nós navegamos nessa parcialidade. Então, nós navegamos nessa parcialidade, e isso não, eu estou falando do processo penal, porque o que eu estou falando aqui, você usa como discurso para usar para o mundo, evidentemente. Mas atenção, vejam como eu me debato contra o discurso da verdade, não contra a verdade. Vocês viram? Eu falei. E a tendência das pessoas é pensar, por que diabo esse cara que estuda e vem dizer que não tem verdade? Ai. Essa hora me preocupa, porque eu o tempo inteiro falo não da verdade, mas do que se diz sobre ela. Veja, esse dizer sobre ela é eminentemente ideológico. Um parêntese de 2 minutos, 5 minutos. Lotário de Senyi era um nobre
italiano, que nasceu para ser papa. Quando nasceu, disseram, esse vai ser papa. E ele foi preparado, treinado para ser papa. Ou seja, ele foi fazer carreira, virou secretário do Vaticano, enfim. Mas como esse cara se preparou? Vale a pena ler a história desse cara, vale a pena mesmo. Tem um livro de um espanhol que chama... É uma história um tanto romanceada, tem que tirar a prosa e conta, mas vale a pena ver. Chama alguma coisa de Inocêncio. Ele chama Eduardo Larveaga. Não, Gerardo Larveaga. Eu estou falando do Papa Inocêncio III. O que esse cara fez para estudar, se preparar? O que fizeram com ele? Mandaram o cara para Paris, era fim do século XII, por aí, terceiro, quarto lustro do século XII, mandaram o cara para Paris. O cara foi para Paris estudar filosofia. Que filosofia se estudava em Paris, então, que foi o grande boom de Paris antes de e a maldição para eles. O que eles estudavam? Aristóteles. Paris era o centro de Aristóteles. Todo mundo estudou Aristóteles. Todo mundo. Sobrinho dele, que depois foi Papa, Ugolino de Cem, Gregório IX, também estudou em Paris. Todos foram estudar Aristóteles. E, claro, foram estudar Aristóteles para aprender com Aristóteles e depois se voltar contra, né? Porque Aristóteles, de uma certa maneira, foi banido, desde que, no pensamento da igreja, a filosofia que devia imperar era a filosofia platônica, que imaginava que a verdade estava lá num outro mundo. E, de consequência, isso se aproximava muito da terra e do céu, por a Deus, enfim. Vai longe essa história. De qualquer maneira, eles foram estudar, toda essa gente foi estudar Aristóteles. E eles sabiam muito Aristóteles. Inocêncio III, claro, antes de ser Papa, na volta de Paris, vai estudar o quê? Direito. Onde? Bolonha. Ou seja, Bolonha era o centro. Bolonha era o centro do ius comune. Bolonha era o lugar onde se dizia, se fabricava o direito, vamos dizer assim. E o cara foi para lá estudar direito, dentre outras coisas, para saber como. Vejam como a coisa era. O cara vai para Paris estudar filosofia, particularmente Aristóteles, para saber como se pensavam as coisas. Depois o cara vai para Bolonha estudar direito para saber como se faz para organizar juridicamente as coisas que são definidas lá antes. É por isso que esse cara faz um concílio em Latrão, o quarto concílio de Latrão, e nasce lá a Inquisição, mas nasce a Inquisição tendo como uma das suas bases a confissão. Ora, o que é a confissão? O que é a confissão? Senão o sujeito, entre aspas, não é? O sujeito criminoso dizer a sua verdade sobre o crime. Portanto, olha que coisa genial. O crime desaparecia no tempo, mas o cara, estudando Aristóteles, saca que ele, sendo criminoso, ele pode dar conta da verdade do crime mais do que ninguém. E, de consequência, a confissão entra no Concílio de Latrão como obrigatória para todo católico, e, de consequência, todo mundo vai contar seus podres lá para os padres. Mas, em termos de estrutura processual penal, quando Gregório IX, por duas súmulas muito importantes, uma de 1231, a Ex Excomuniamus, criam os tribunais, e depois, quando organiza a perseguição que vai fazer pela igreja mesmo,
e se autoriza os dominicanos a atuar em 1233, chama Licet ad... sei lá, faz um tempo que eu estudei Licet, Licet ad Apuendos. Enfim, quando isso vem, por a confissão já tinha se tornado Regina Probationum. Veja, tudo que eu estou falando, tudo que eu falei de prova, eu podia ter começado com essa história de Inocêncio III para mostrar como funciona a coisa. Ou seja, daqui do processo, eles voltam lá para trás. Como? Entrando na cabeça do sujeito. Cordeiro vai dizer, eles fazem uma psicoscopia, porque o sujeito cavoca, né? Cavoca a verdade que o sujeito vai dar, que o criminoso, que o herege vai dar para ele. Isso é um negócio genial, mas veja que coisa interessante. Onde está a verdade? É aquilo que ele tem da verdade do sujeito. Claro que no troço, no começo, não deu muito certo, porque os leigos ficaram fazendo e tal, incentivaram os caras a confessar, os caras começaram a ver o resultado, pararam de confessar. Mas é por isso que já Inocêncio IV cria uma bula autorizando que torturasse. Depois da morte do inquisidor em Milão, Pedro de Verona, canonizado depois como São Pedro Mártir. Depois de matarem Pedro de Verona, que era um inquisidor dos dominicanos, Inocêncio, em 1252, manda uma bula discipanda que admite, enfim, que se torture. Aí era a igreja voltando, mas para que se torturava? Para obter a confissão. Veja, atrás está... O que está atrás? Aristóteles, que diz que a verdade está lá no sujeito. O crime desaparece, mas o sujeito fica. Se o sujeito fica, ele dá conta da verdade. Ele dá conta da verdade e você processa o cara. Você julga o cara. Claro que eles fizeram isso, é genial, porque eles fizeram isso para absolver o cara. Né? A igreja não condena, vocês sabem. Se o sujeito confessa, a igreja absolve. Não é? A igreja absolve. E depois eles entregavam para os leigos. E os leigos fritavam nas fogueiras. Ou depois eles mesmo, enfim. A história é mais comprida. Mas o que me interessa aqui é o aspecto filosófico. De uma certa forma, é por isso também que eles banem. Aristóteles acaba banido. Só eles tinham domínio de Aristóteles. Portanto, Aristóteles só vai voltar lá no final do século XIII com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o primeiro, de fato, por isso a genialidade de Tomás. Tomás foi o primeiro que conseguiu passar no medievo a ideia de que a ideia de que Aristóteles é que devia imperar. É por isso que só depois de Tomás é que vem por as bases para o pensamento aristotélico, para o método e para o modelo de pensamento que nós seguimos até hoje, que é a analítica aristotélica. Até hoje se pensa em premissa maior, premissa menor, e síntese, etc, etc. Ora, tudo isso serve para mostrar que desde lá já se fraudava o discurso da verdade. Por sinal, vejam, tudo isso eu mostrei para verem como o discurso da verdade é um discurso fraudado. Principalmente se você ideologicamente aposta que quem vai dizer diz a verdade. Se você acredita nisso. Acreditar nesse discurso é se atirar do penhasco, sem paraquedas, sem asa delta, sem nada. Agora vejam, eu não estou dizendo com isso que não tem verdade, eu disse há pouco. O que eu estou dizendo é que alguma coisa aconteceu lá. E talvez lá você pudesse imaginar, para isso nós temos cabeça para pensar, que lá está a verdade. Mas se ela está lá, nós lá não conseguimos chegar. Nós não temos linguagem, vamos dizer assim, eu diria,
Nós, humanos normais, falhos, etc., não temos linguagem para dar conta daquilo que está lá. Isso salva os homens, velho. Porque isso, na verdade, é o que sempre mete a dúvida. Você é um vagabundo que chega às 4 da manhã, pé ante pé em casa, e a mulher pega e pergunta onde ele está, ele vai dizer que estava na igreja rezando, que ele saiu cedo para ir comprar pão na padaria. Porra, ele sempre vai arranjar, ele sempre, filha da mãe, vai ser por quê? Porque ele sabe que não tem como estabelecer uma verdade enquanto tiver a dúvida. Mas atenção, não tem verdade no discurso que se formula, mas alguma coisa tem lá. Tá certo? Se você chamar aquilo de verdade, saiba que dar conta dela você não vai. Você vai sempre ter um buraco no que você diz. Nunca você vai dar conta. Mas o mais importante para mim aqui nesse ponto é mostrar isso, para poder me encaminhar para o fim, Léo. É de que o que sobra aqui, o que sobra nos autos, é, de fato, montado pela linguagem, uma parcialidade. Deixa eu só tirar isso aqui. Mas falar esquenta. O que sobra é uma parcialidade. É só uma parcialidade. E com essa parcialidade que nós todos trabalhamos. Sabemos disso. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Por isso que não dá para afirmar nunca nada para um cliente como absoluto. Você vai ser absolvido. É difícil, é muito difícil. Da mesma maneira que não raro você acredita que vai ser condenado e acaba absolvido. Quer dizer, o máximo que a gente faz são prognósticos, para lá ou para cá. Ora, se é assim, serve um raciocínio para poder, digamos, ligar essa estrutura, que é a que dá conta da teoria da prova geral, vamos dizer, para aquilo que é a prova nos processos penais decorrentes dos casos de direito penal econômico. Sabendo que a estrutura da prova é assim, que a informação vem parcializada naquilo, seja porque é um documento, seja porque é uma testemunha que, quando muito, sabe referência, sei lá o quê, seja quando quando é uma perícia, por mais hábil que seja o perito, ele nunca dá conta inteira de refletir tudo, e por isso que pedem para você fazer pergunta, e se você espremer demais, ele não responde, mas porque nós sabemos dessa parcialidade dos meios, nós criamos obstáculos. E por isso que a doutrina italiana, de uma certa forma, foi quem criou o que nós chamamos de momentos da prova, ou seja, são regras de controle. Controle do quê? Controle da entrada dela no processo, da entrada do conhecimento no processo. No processo penal de hoje, que o juiz é senhor e que tem ele a responsabilidade de buscar a prova, bueno, nós sabemos como isso funciona, porque se ele de fato vai atrás da prova, nós estamos meio roubados, porque quem sai ao encalço de alguma coisa já sabe a resposta que vai ter, e de uma certa forma, não é? De uma certa forma, vai buscar a ratificação daquilo. Eu diria em outros termos, como o Cordeiro diz, vai testar a decisão que já tomou. De qualquer maneira, quando isso está colocado em face das partes, e eu espero que num processo acusatório isso passe a ser assim, o que as partes podem fazer é trazer os meios e, digamos, requerer ao juiz que esses meios sejam enfiados no processo. Por isso,
O primeiro momento é um de requerimento. Mas por que antes de admitir, botar para dentro do processo produzindo a prova, o juiz é preciso pedir a ele? Porque, vejam como são, nós criamos uma estrutura de barreira. O juiz deve ouvir a outra parte. O juiz deve forçar o contraditório para que o conhecimento que vem ali seja analisado de modo tal a que possa ser de fato impugnado. E com isso se consiga receber elementos, digamos assim, que sejam bons o suficiente para permitir um conhecimento adequado. Estão entendendo? Vejam como o contraditório não é aquela mera. Nesse aspecto eu já disse para vocês várias vezes o que o professor Haroldo fez, o que o professor Rosemiro fez, o que a Escola de Minas fez foi uma grande coisa de nos ensinar que o contraditório ia muito além daquilo que a gente ingenuamente pensava. Quer dizer, tem sim alguma coisa extra que mostra a importância que ele tem. Se há uma das coisas excepcionais de estudar o Cordeiro, é de que ele aposta ser o contraditório, o mecanismo por excelência que permite você ter o processo melhor possível, o menos ruim possível, porque é justo que faz com que você equilibre a entrada desvairada de informações incorretas, ou falsas, ou ilícitas. E por aqui começa todo o discurso da ilicitude da prova. Então, percebam como nós criamos na estrutura jurídica digamos, uma cúpula como que funcionasse como um filtro a não admitir que determinadas provas viessem para o processo. Do que, a mim parece, o ponto alto, o top, o clou, como dizem os franceses, né? O pico do iceberg se dá com a prova ilícita. Então percebam, mesmo que eventualmente ela possa trazer o conhecimento ou iluminar uma boa parte daquele caso penal, que se constitui lá no crime, do ponto de vista civilizacional, nós fazemos uma opção por não admitir que essa obtenção venha por violação de qualquer estrutura jurídica. Seja porque se tortura, seja porque se grampeia ilegalmente, seja porque... Eu estou dizendo isso assim tão enfático, porque não quero nem parar nesse ponto. A Constituição diz: são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, devendo ser desentranhadas. Ponto. Qual é a prova? Qualquer prova que ofenda a estrutura da legalidade ofende a Constituição e basta. Deve ser desentranhada do processo. Desde aquela obtida sob tortura, que é um mundo, até a menos relevante, todas. E digo isso, disse esses dias atrás, não sei aonde. Digo isso porque, digamos, isso é o sinal que o judiciário deve dar a todos que têm por missão colher meios de prova, buscar meios de prova, de que não devem, em hipótese nenhuma, violar a lei para obter o conhecimento. Nenhuma hipótese. O judiciário tem que dizer: se você violou a lei, mesmo que você tenha, entre aspas, me trazido a verdade, tira daqui. Eu estou dizendo isso que esses dias atrás eu falei, é porque quando eu fui estudar mais a fundo essa matéria, eu vi um julgado da Suprema Corte americana, onde eles discutiram, os americanos não param de discutir a extensão da ilicitude, mas de qualquer maneira, num dos julgados, eu não me lembro bem qual é, porque faz tempo isso, há uns 10 anos quase, mas eu me lembro que num dos julgados a discussão era essa. Não era só me trouxe a verdade, não trouxe a verdade.
Lá pelas tantas, um dos juízes diz: é assim, deve ser rechaçado, os frutos devem ser retirados, deve tudo. Mas tem alguma coisa que é mais relevante do que só tirar. É sinalizar para todo o aparato da polícia, do Ministério Público, para todos aqueles que correm atrás da prova, que não usem de expedientes ilícitos que eu não vou admitir. Mesmo que me tragam a verdade, não me interessa, porque atingimos um grau de civilidade tal da qual você não admite, e não admite mesmo que se cometa, por exemplo, um crime para provar outro. Não raro se comete um crime grave, como a tortura, para provar um furto, para provar um roubo. Estão entendendo o que eu estou falando? Ora, é um absurdo. Vejam, tudo isso é para ressaltar a importância que tem os meios, o aparato de filtro, de controle da entrada da informação que vem pela prova nos processos. Portanto, é preciso sempre ter presente isso para não se jogar muito, porque, claro, dependemos todos da interpretação e, não raro, hoje em dia, dependemos de um processo, de um problema muito sério, que é o fato de não ter o aparato estatal de investigação meios adequados e suficientes para poder obter o que necessita. Nós temos estruturas de investigação muito capacitadas, nós temos gente muito boa na polícia do país inteiro, nós temos gente muito inteligente, mas que não consegue operar, não tem computador, não tem viatura, não tem. A história da polícia é a história do não tem. Dá até pena de falar disso, porque os caras não têm condição. Então a pergunta que fica é: como não tem condição, nós relaxamos na exigência da estrutura legal para que a produção da prova, antes da avaliação, que é o quarto momento, que a produção da prova seja correta, e tratamos de aparelhar a eles para investigar direito, eles, o Ministério Público, sei lá, ou nós abrimos mão disso e vamos avançando para cima, principalmente dos direitos e garantias individuais. Essa sempre foi a questão que ficou em pé. Hoje, porém, com uma criminalidade mais sofisticada, aquilo que o Suterman chamou de criminalidade do colarinho branco, hoje, a tendência que eles têm, sabendo da dificuldade dos meios para os meios oficiais, né, para a obtenção do material, a tendência, equivocadamente, principalmente num processo de estrutura inquisitorial como o nosso, é de se afrouxarem as exigências. Então, tudo aquilo que nós estabelecemos como básico para, digamos, um padrão de prova e fechamos em cruz, fechamos como filtro de passagem, eles tendem a abrir, admitindo que se empreste provas, sei lá, porque você faz aqui, produz aqui e depois você bota lá. Sem contraditório, sem coisa nenhuma. Passa lá e mete lá e que se dane. Então as coisas, veja, é uma forma de você burlar a própria estrutura com a qual o conhecimento, digo prova, deve chegar lá, para funcionar como a base do que o cara, do conhecimento que o juiz vai decidir. É só ver o que eles começaram a fazer. Permitir que se pedisse diretamente para o COAF, permitir que o CAD fizesse diretamente, começaram a
principalmente por conta da questão cinética, começaram a balançar a estrutura, principalmente dos direitos e garantias individuais, como se eles fossem muitos, como se eles fossem exigências inaplicáveis, como fosse exigir demais do Estado que respeitasse intimidade, privacidade, enfim, que respeitasse o mínimo básico. Se eles continuarem abrindo, logo, logo vão ter que se debater com a tortura. Porque, claro, o mundo dá volta, né? Nós damos uma volta, permitindo interceptar o telefone, invadir. Tudo isso deve ter controle judicial, nós sabemos o que significa reserva de jurisdição, etc. Mas vão, claro, quanto mais fazem isso, mais as coisas se ajeitam e mais a resistência cresce. Eu me lembro de um tempo em que, quando estava no jogo, era o jogo, aquele negócio bingo de sambal, teve uma festa dos bingo. Já eram nascidos, né? Vocês sabem disso. Sabe, né? Que tem um bingo. Então tem uma época que teve os bingo e tal. E aí ficou aquela pressão política. Abre o bingo, não abre o bingo. Aí fechava o bingo, as velhas choravam, faziam um protesto. Porra, era uma festa o troço, era uma zona. Porra, todo mundo gritava, os velhos queriam jogar. Porra, minha vida era uma merda, eu não tinha nada para fazer. Porra, venho pro bingo, perdi as calças, mas eu sou feliz, eu prefiro ser um velho feliz do que um velho recalcado dentro de casa. Enfim, não tem nada para fazer, coçar o saco, né? Enfim. Mas chegou uma hora que a coisa teve que parar. Meio que se as pessoas não soubessem bem direito o que estava acontecendo, tiveram que parar a festa dos bingos, tiveram que encerrar com a coisa. Eu não tenho isso provado, porque eu não sei. Direito eu não tenho prova, mas a mim contaram que, de fato, eles tiveram que parar quando, aspas, a máfia russa veio para cá para comandar esse tipo de jogo. E quando os caras vieram, as agências internacionais, CIA, Scotland, enfim, começaram a informar isso. Os caras estão chegando aí. E daí, naquela época, era muito comum, qualquer coisa que aparecia, o cara grampeava o telefone. E aí, porra, eles começaram a grampear o telefone, só que os caras falavam ao telefone e eles não conseguiam grampear os telefones dos caras, velho. Ou seja, os caras estavam muito na frente, porque eles grampeavam o telefone de todo mundo, grampeavam o telefone de todo coitado, grampeavam o telefone dos caras, dos donos do jogo, do bingo, e grampeavam o telefone das velhinhas também. Ou seja, eles arapongavam todo mundo, mas os caras eles não conseguiam grampear. E claro, mais tarde eles foram descobrir que os caras tinham um sistema búlgaro de criptografia que era por onde eles falavam e nem o diabo chegava no troço, eles não conseguiam quebrar. E como eles não conseguiam quebrar, eles não conseguiam saber para onde os caras iam, o que os caras estavam fazendo, ou seja, eles tiveram que dar um jeito de fechar aquele troço todo porque eles não tinham conhecimento para desestruturar o esquema que os caras estavam montando e que ia de braçada. Eu não sei se isso é verdade, mas se for verdade, isso mostra como funciona o jogo do conhecimento nesse aspecto. Então, o problema do direito penal econômico, Léo, está justo nesse ponto. Como é alguma coisa mais, digamos, entre aspas, mais evoluída, que escapa daquela base primária da legislação penal do século XIX, a perseguir condutas da vida de relação um tanto quanto banais, outro tanto graves, mas sempre condutas encaixáveis nas estruturas analíticas que a gente tem, de repente
aparece um outro tipo de criminalidade mais complicado, mais sofisticado, com jogos que envolvem toda a estrutura da computação, cibernética, escambau, e isso faz com que se opte por abrir os filtros de uma certa maneira e permitir um tipo de prova que, não raro, viola direitos e garantias individuais. Nessa hora, a pergunta que fica é: o que importa para nós? Todos os caras que eu conheço que bateram muita palma na Lava Jato, admitindo que, se fizessem as coisas que fizeram em termos de prova na Lava Jato, né? Hoje, grande parte deles está chorando porque o Supremo Tribunal Federal vai emprestar provas de um inquérito altamente discutíveis para estabelecer bases de um processo eleitoral que podem implicar a cassação da cúpula do Poder Executivo. Interessante, né, velho? Porque o cara diz: boa, abre aí que nós temos que pegar todo mundo, os caras lá daquele partido, etc e tal, aquele sapo barbudo, não sei o quê, né? Aí, de repente, ali que passou o boi, vai passar a boiada inteira também. E o bumerangue que você joga por aquele buraco, amanhã vem na tua orelha, velho. Por isso que eu sou, nesse aspecto, eu sou um dinossauro. Eu sou um dinossauro, eu sou lá do tempo da Cainã, tinha um grupo de dinossauros lá, ditos dinossauros. O Lênio Streck, o Gilberto Bercovitch, o Eros, tinha um grupo lá. Era um grupo aqui, ó, é o grupo dos dinos. Então, nesse aspecto, sou um dinossauro, porque eu acho que nós podemos chegar, o Estado pode chegar, porque o Estado tem condição de construir bases para um processo correto e justo, sem violar direitos e garantias individuais. Aquilo que está na Constituição é o mínimo, não é o máximo, é o mínimo para você estruturar uma sociedade democrática que tem chance, ou pelo menos que tem chance de caminhar na direção da sua própria felicidade. Isso pode ser um pouco romântico, mas de fato é aquilo que a gente imagina pode ser bom para todos. Eu sou um dinossauro, tá vendo? Eu sou um dinossauro, mas eu tenho para mim que a Constituição vale e que nós precisamos fazer com que ela seja respeitada. Desculpa, eu não sei nem quanto eu passei, mas de qualquer maneira foi muito mais do que eu queria. Léo, se era uma aula que você tinha, era mais ou menos o que eu tinha para falar. Professor, o senhor tem sempre o tempo que o senhor quiser, em qualquer... Bom, pelo menos onde eu lhe chamar que o senhor puder ir, o senhor tem o tempo que quiser. Eu adorei o dinossauro. Sensacional. Eu não sei quem foi o sacana que deu de presente para o Lênio, esse dinossauro do Lênio. Ele que esqueceu aqui. Ele esqueceu na minha casa. E ficou aqui, ele foi dar de presente para o Lênio. O Lênio adora dizer que é um dinossauro, porque ele depende da Constituição. Ele leva a sério a Constituição. Olha lá o Dino. A primeira coisa que eu queria dizer é que o senhor disse que eu estava muito errado, que o senhor era apenas um coroinha. Uma das grandes qualidades de um papa é ser humilde. E se isso por si só não foi suficiente, quem ouviu o senhor falar vai concordar comigo que a vaga de papa do processo penal já tem o seu candidato mais forte aqui comigo hoje. Pelo menos para mim, é o candidato único. Na minha modesta concepção, por unanimidade, já estaria eleito como Papa do processo penal. Eu vou só passar para o professor Milhomes antes de lhe agradecer, professor, e tudo, mas isso eu vou deixar mais para o final, porque ele quer fazer algumas perguntas ou algum apontamento, mas como é importante essa questão da verdade, especialmente em tempos de fake news, em tempos de pós-democracia, como é fundamental essa discussão da verdade, ou seja, ela extrapola em muito, como o senhor disse, o processo penal e ela atinge o coração da nossa sociedade atualmente, pelo menos da sociedade brasileira. E com relação a essa defesa das garantias,
eu só posso fazer cor e assinar embaixo em tudo que o senhor disse. Realmente precisamos defender, e esse é o grande problema, as pessoas não compreendem que quando se viola a garantia do outro, amanhã se viola a sua própria garantia. Essa fala foi a fala de todos vocês, minha, de todos os professores, quando tivemos a questão da presunção de inocência violada em 2016. Felizmente isso se resolveu, mas brechas são abertas e depois, para fechá-las novamente, o preço a se pagar será bem alto sempre. E as pessoas precisam compreender isso. Mas eu quero passar a palavra para o professor Eduardo Milhomes para fazer suas considerações. Eu agradeço, professor Leonardo, muito obrigado por fazer considerações não, né, professor Jacinto? Eu não faço considerações depois dessa brilhante aula, eu só tenho que aprender e me posicionar na minha mediocridade mesmo, que eu sei. Eu tenho algumas indagações, na verdade é uma indagação só, e eu vou só tentar aqui traduzir a minha desesperança e a minha inquietude, é que eu tenho muito que o senhor quando fala, acerta a gente e fala assim, poxa, como eu sou burro, né? Como eu sou medíocre mesmo, eu devia ter estudado muito mais e tentado aprender dessa forma. Mas como eu tenho o Leonardo me indicou aqui, me deu esse prazer de fazer uma pergunta direta para o senhor, eu vou ser simples, que vai ser uma pergunta só, mas eu queria só compor aqui uma situação em que a gente vive. Quando o artigo lá, 12.850, o artigo 4º, parágrafo 16º, que modificou agora com a lei do anticrime, né? Fala lá que antes era nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas das declarações do agente colaborador. Agora ela aumentou um pouco, teve uma modificação na liturgia dela, nenhuma das seguintes medidas será decretadas ou proferidas com fundamento apenas nas declarações do colaborador, inciso 3º, sentença condenatória. O senhor hoje deu uma aula sobre verdade, e para mim uma frase que o senhor indicou foi perfeita, assim, encaixou perfeitamente. O que é a confissão, senão o sujeito criminoso dizer a sua verdade do crime? O que não é a colaboração, que não é a verdade do colaborador para o crime? E aí eu vou trazer para o direito econômico. E que eu venho chamando porque antes, não sei se alguém sabe, eu fiz muito engenharia. Eu fiz engenharia mecatrônica, eu fui engenheiro um pouco antes de ser direito, e eu gosto muito dessa atividade da inteligência artificial. Eu ainda tenho alguns colegas que passaram para essa área. E aí eu vi a criação, como advogado, do COAF, da Autoridade Central, Acordo de Cooperação Internacional, o SIMBA, a Receita Federal, tudo isso, aquela quantidade de, não de prova, de matéria para a construção de uma verdade. E aí, lá na inteligência artificial tem esse problema, que eles chamam de efeito Lego. O que é o efeito Lego? Quando você tem muitas pecinhas, você cria a verdade que você quiser. O que faz a inteligência artificial é buscar essas pecinhas e construir realidades. E depois uma outra inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial por escalonamento, agora me fugiu a palavra, vocês me desculpem, por camada. Então, a segunda inteligência artificial, ela escolhe dentre aquelas verdades, entre aquelas construções, qual é a que mais seria advogada. É mais ou menos assim que um tipo de inteligência artificial funciona. Dentre elas, o SIMBA, ele funciona dessa forma se você estruturar ali. Mas qual que é o problema? Sempre tem aquilo que a gente chama de decriptador. É aquele que fala assim, olha, é essa a realidade. E aí vem esse artigo 4º, que o legislador foi muito esperto. O que ele faz? Ele vira e fala, então a gente não tem a delação. O delator, ele não vai simplesmente, ele não pode só falar que foi ele que aconteceu desse jeito. Ele tem que mostrar como aconteceu e trazer outros elementos. Mas os elementos estão lá. O COAF está lá.
autoridade central, os acordos de cooperação internacionais que foram feitos lá, que a gente não sabe do que jeito, já entraram aqui. O Simba já fez lá, e a gente sabe que a inteligência artificial criou lá os modelos e está ali. A Receita Federal já fez aquilo ali e já até fez a pontuação lá. Você está no 1,6, quer dizer que você mais ou menos tem algum problema ali. A gente não sabe qual que é, mas tem problema. Aí vem o delator e fala, ó, é esse o problema. Dentro dessa questão, esse artigo 16 ele não fez nada de bom para a defesa. Na verdade, ele deu uma carta branca para o delator e para a grande quantidade que, principalmente os crimes financeiros, essa criminalidade econômica que a gente sabe, é que vem com essa grande quantidade de provas. E esse efeito Lego agora, que era antes lá da inteligência artificial, bateu aqui no nosso processo penal. E aí o senhor simplesmente colocou aqui tudo para mim. A verdade, essa palavra, essa dúvida razoável. E, principalmente, como essa cláusula de confrontação. Como que a gente confronta isso? Será que existe um meio da gente aumentar o nível de confrontação, o que os americanos chamam de confrontation rule, né? A regra da confrontação, que está muito ligada, que a gente gosta de falar de contraditório. Eu falo que no contraditório não é só colocar a prova lá no processo, é eu ter como combater aquela prova, porque colocar a prova lá no processo e não ter como combater, colocar lá na prova do processo, me dá 20 dias para fazer uma defesa prévia, para confrontar mais ou menos 2 terabytes de informação, onde o Ministério Público ficou 2 anos com aquilo, e aí veio um delator e falou, não, é aquilo ali, ó, sabe aquele dinheiro que estava ali, aquele 100 mil ali? Aquele 100 mil é aquela conta ali, aí você chega para o seu cliente, esse 100 mil aqui, pô, não lembro de onde veio esse 100 mil, não, porque isso faz 4 anos, aí vem o tempo agora joga contra o nosso favor. E tudo isso se remete nesse parágrafo, nesse artigo 4º, artigo 16, porque o Ministério Público fez a jogada dele. E aí, confrontação? O senhor acredita que existe uma evolução? Como que a gente deve estabilizar? Para a gente estabilizar esse sistema de confrontação, o senhor vê alguma alternativa? Essa, para mim, é meu humilde questionamento que eu tentei aqui pontuar para o professor, exatamente para eu ter também um afago no meu coração aqui de defesa, se ainda a gente vai conseguir alguma coisa nesse sentido. No mais, professor, quero agradecer demais as palavras do senhor. O senhor é o Papa, não tem que discutir, não. O senhor é o Papa do processo penal. O professor Leonardo Marinho já me doutrinou lá desde, o professor Jacinto é o Papa. Como o professor Leonardo Marinho é meu chefe, sempre vai ser meu chefe, falo, não, e hoje eu estou com ele, assino embaixo e já está garantido. Muito obrigado, professor, pela cooperação, muito obrigado à PUC e muito obrigado ao professor Leonardo, que é meu amigo aqui, por ter me dado o direito de fazer algum questionamento para o professor. Muito obrigado. Guilherme, eu, sinceramente, eu não sei responder para você até onde vai. O que eu posso dizer é que vocês sabem como são os americanos, não é? A grande estrutura do direito deles é eminentemente processual. E eles fazem um esforço maluco para cumprir a Constituição. Isso tem me feito falar muito de que as coisas deles, para nós, devem vir com ônus e bônus. Não é? Ela vem com ônus, mas ela deve vir com bônus também. E o bônus diz respeito justo a esse fato de que eles respeitam, eles fazem muito esforço para respeitar a Constituição deles. O problema é que eles têm pouca Constituição, né? Perto da nossa. Né? Eles têm pouca Constituição perto da nossa. Inclusive eles tiveram que construir lá na 4ª emenda, na 5ª, eles tiveram que construir uma ilicitude que, sabe, vocês viram que eu fiz com a prova em lista, né? Eu fiz 2 frases gritando que é para dizer, olha, tchau e acabou, não vamos trabalhar assim. Então, como eles não têm tudo isso, o que eles fazem? Eles tensionam e vão abrindo espaços, criando espaços
que ajudem a reconstituição. Isso sim, porque eles sabem, como eles trabalham com o aparato processual, que eles têm um aparato processual para dar. Ou seja, eles jogam dentro das possibilidades, e uma das possibilidades que tem é justo a de que negociem com um criminoso, de modo tal a que ele, delatando os seus parceiros, receba um prêmio, um benefício, não é? Porque aquilo que ele diz, além de ser, entre aspas, a verdade dele, é uma verdade absolutamente interessada no prêmio que prometem a ele. Do ponto de vista do direito penal clássico, isso é, como dizem os italianos, spaventoso. Isso é o fim do mundo, porque isso é você jogar a criança com a água e tudo da bacia. Mas, na cabeça deles, no modelo de pensar deles, a estrutura com a qual eles trabalham, principalmente a partir do utilitarismo, eles abrem esses espaços. Mas atenção, né? Não é só na conversa. O delator deles é alguém que abre um espaço para que eles possam investigar uma nova frente de investigação. O delator dá a abertura da nova frente de investigação. Está entendendo? Quando o delator diz, foi o fulano que matou o Beltrano, o cara diz, opa. Você é um corréu e o teu depoimento aqui não tem nenhuma serventia. Mas o que você está me dizendo serve para nós irmos lá ver onde você está dizendo se o corpo do falecido está lá. Se o corpo estiver lá, nós temos condição de verificar, ou seja, o que o delator para eles faz é abrir novas frentes de investigação. E, claro, a partir dessas novas frentes de investigação, eles vão buscar elementos que possam confirmar aquilo que o sujeito disse. Ou ele mesmo prova, ou ele mesmo prova fazendo a corroboração, não é? Ou o que ele abre é suficiente para eles irem atrás. A pergunta que você me fez, para aqui. Porque se você me pergunta o que fazer para confrontar, se você permite que eles façam isso e que eles acordem, e o sujeito diz que o corpo está lá naquele lugar, e a polícia, para poder confirmar isso, vai lá naquele lugar e acha o corpo, tua tese de negativa de autoria foi para o espaço. Vai achar uma outra tese, mas a negativa de autoria, tchau, foi-se. Então, veja, é complicado isso, é muito complicado, porque pode ser que você não tenha tudo, pode ser que você não chegue lá, mas digamos que você consegue ter um maior raio de luz projetando sobre aquele acontecimento passado. Ora, eles também, por conta disso, eles também difundiram muito, e isso veio em forma de política criminal a partir dos próprios criminólogos, não foi nenhum nem dois, mas vários, já lá da metade do século passado, e hoje trafega num Garland, por exemplo, enfim, vai para diante. Mas, de qualquer maneira, eles trabalharam muito. Eles trabalharam muito na direção de permitir sem violação, um alargamento das aberturas de conhecimento. Então, isso parece inevitável. Quer dizer, eles tensionam, né? As conversas lá do começo do século passado, o famoso caso, que eu não estou me lembrando agora, que é um cara que foi senador por Massachusetts, leva muito o nome dele, porque
como é que era o nome? O jornal publicou uma matéria em relação ao casamento da filha, narrando coisas que o cara não gostou e disse que aquilo era uma invasão de intimidade. Isso fez com que se tivesse uma grande polêmica. Agora não lembro, mas veja, eles fazem isso, ou seja, eles tensionam para saber até onde é possível ir, até onde é possível entrar na intimidade, até onde é possível entrar na privacidade, por aí vai. Com isso, é aí que está. Mas como, veja, como eles trabalham numa base utilitarista com interesse público como interesse prevalente, que não é o nosso caso. Verdade seja dita. Eu, cada vez que vejo o nego falar em nome da sociedade como aquilo é só a verdade, só porque é isso, digo, pera. Eu quero bônus também, me traz o bônus. Se não vier com bônus, eu fico no ônus. Não me venha com essa conversa. Porque aqui sou europeu. Eu quero meu direito lá na tabela, está lá tabelado. Tu não pode invadir a minha conta. Esse que é o X da questão. Agora, no utilitarismo deles, se for necessário, eles abrem. A tendência deles é, na discussão, dependendo da situação, abrir, alargar a fronteira. E aí, velho, fica complicado, porque alargando as fronteiras, cada vez mais eles conseguem levar luz lá para o passado, para o caso. E é preciso estar preparado para isso. Por quê? Porque ainda que nós não joguemos com essa base de interesse comum, como Stuart Mill falava, etc. e tal, Bento, e utilizamos a nossa base europeia de direitos e garantias forte, e precisamos dela, né? Precisamos dela, porque nós não temos nada, velho. Nós temos pouco. Em termos de... Nós, na sociedade, nós sozinhos estamos quase pelados com a mão no bolso. Então, como nós temos muito pouco, velho. Como nós temos muito pouco, o pouco que nós temos, nós precisamos preservar. E aí você me diz, professor, mas se for necessário o quê? Se for necessário torturar o cara, esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. Não precisa, para que grampear telefone? Para que ficar ouvindo o cara um monte de tempo? Para que ir buscar lá o troço? Bota o cara no pau de arara e você tira. Cada vez que um tirano assume o poder, aparece esse negócio. Porque aqui está, digamos, a reta, né? Caminho mais curto entre os dois pontos. Mas é justo por isso que isso é anticivilizatório. E o que nós precisamos mesmo é de civilidade. É a coisa que dá a roupa para a gente não sair nu com a mão no bolso, velho. Então, isso não é alguma coisa que nós falamos só para nós. Eu, quando falo isso, não estou falando de mim. Não estou falando de mim. Porque se você chega aqui em casa, um prédio qualquer, tu não entra, velho. Tem 200 câmeras te filmando. Depois da terceira, quarta, já vem um tiro. É verdade isso. É verdade, não fui eu que mandei botar esse negócio, mas é verdade isso. Tem imagem em qualquer canto. Em qualquer canto. Vieram querer botar a imagem na minha porta. Eu cai fora daí, porra. Estamos ficando maluco? Cai fora desse negócio. Mas no prédio é um bunker. Isso aqui é uma... Portanto, aqui o cara não entra. Se entrar, sabe que vai se incomodar. Portanto, eu não estou falando para mim, eu estou falando do cara que mora lá na favela, bicho, da mulher que trabalha na loja, da mulher que trabalha no restaurante, da mulher que trabalha no bar, sai às 10 horas da noite, tem que pegar ônibus, arrisca pegar coronavírus na porra do ônibus lotado, vai para casa, desce do ponto de ônibus, tem que caminhar mais 2 quilômetros para chegar em casa, porra, ela não pode descer do ônibus lá perto da casa dela e ser atacada por um filho da mãe que vai estuprá-la. Ou seja, veja como é direito dela. É por isso que eu estou falando. É preciso que os direitos e garantias se fortaleçam para você não se iludir que abrindo, escancarando, você vai ter um benefício. Pô, você pode ter um benefício para pegar um bacana qualquer, mas você vai estrupiar aquela gente. Essa gente que pô, é tão importante quanto nós e que
vai de ônibus para casa, quando desce lá no inferno, anda mais 2 quilômetros. Não é a gente que desce no contorno, velho. Não é a gente que mora no Savassi. Não é, velho. Não é a gente que mora no Savassi. É um cara que mora na periferia dos confins. Então, o cotejo é esse. Mas, olha, eu vou repetir o que eu disse quando eu falei. Cara, é muito complicado você imaginar que a gente consiga frear, digamos, isso, que quem não pensa, digamos assim, do ponto de vista constitucional como nós pensamos, se segure na hora de admitir que se extrapole por cima dos direitos e garantias individuais. Difícil. É muito difícil, porque é muito fácil, cara. Por isso que eu disse quando eu falei lá, vai chegar uma hora que vai aparecer um sacana desse falando de que tem que torturar. Vai aparecer. Por que eu estou falando isso? Porque tu tem um país que tem 44 mil, 43 mil mortos e a impressão que você dá é que a grande massa não está nem aí para isso. Porra, então alguém que não se preocupa com a morte das pessoas vai se preocupar com alguém que vai ser torturado? Ou seja, o que não temos é consciência da própria civilidade. Estou eu aqui defendendo a mulher que trabalha no bar e que votou provavelmente nesse sacana que está aí, fazendo essa barbaridade toda. Ou eu estou enganado? Mas é preciso defender a ela, porque sem a defesa dela não tem defesa para nós, velho. Não tem defesa para nós. Enquanto ela está de ônibus indo, mas saiu da lanchonete que ela trabalhava e está indo para casa, o irmão dela está assaltando, por exemplo. Porra, então nós temos que ter consciência disso, nós precisamos mesmo alargar a consciência da civilidade. Agora, velho, como nós vamos confrontar, só Deus sabe, porque é cada vez mais difícil. Como eu disse, eu não tenho resposta, tenho que parar, porque quando a gente não tem resposta, a gente fica falando, né? E como é bom falar, a gente vai tentando achar uma luz no fim do túnel. Dudu, não tem, pelo menos eu não tenho como responder isso, porque não sei mesmo o que nós vamos fazer para confrontar, se não invocar violação de direitos quando houver violação de direitos. Ou seja, nós não temos outra coisa para fazer, velho. Tem que fincar o pé nisso, porque, quem sabe, fincando o pé nisso, eles façam aquilo que eu falei da decisão lá da prova ilícita. Os caras tomem consciência de que eles precisam, do ponto de vista do precedente, se é que eu posso falar disso, eles precisam construir um lugar de limitação que diga para os caras, não passa daqui, que não vai ter, não vou acolher, não vai entrar no processo e tchau. Isso me parece pelo menos uma tentativa de explicar o impossível, pelo menos para mim. Professor, então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, e espero que em breve o senhor venha presencialmente à PUC Minas falar um pouco para os nossos alunos também, porque ouvir o senhor é obrigatório e é necessário. E eu, por mim, se o senhor falasse assim, eu quero continuar e falar mais 2 horas, eu fico aqui mais 2 horas com a maior alegria e satisfação. Muito obrigado mais uma vez, viu?